Bom dia, meus alunos, como vocês estão? Então aqui, nossa última aula foi dia 16 de outubro, olha quanto tempo. Olhando aqui no nosso calendário, nós não tivemos aula dia 23 porque foi feriado, se eu não me engano. E no dia 30 foi dia do servidor público, se eu não me engano, também. Então ficamos 2 semanas sem aula, mas agora a gente está retornando. E aí, vou até atualizar aqui, 6 de novembro. O que vimos ao longo dessas semanas? Começamos a ver o que era a área rachurada, ou seja, eu posso pegar uma figura e eu posso dividir essa figura em dois pedaços, ou somar ou subtrair, seja o que for. Então vamos pensar aqui, eu tenho um triângulo azul e outro triângulo laranja, ambos são iguais. Se eu somar os dois, eu vou ter um retângulo. Então eu posso somar a geometria da mesma forma que eu posso subtrair ela. Então digamos que eu queira calcular essa área azul aqui. Uma forma de fazer isso seria calcular a área do quadrado azul todo, imaginar que isso aqui é um quadrado azul todo, e tirar o pedaço que eu não quero. Então esse cara aqui seria o que a gente chama de área rachurada, ou seja, é o pedaço que a gente está querendo encontrar. Então, um exemplo ali que a gente viu, digamos que esse cara tem aqui 8, 8, 4 e 4. Para poder calcular essa área aqui, eu posso fazer da seguinte forma. Imagine calcular a área desse quadrado todo. Lembra, a área de quadrado, a área de retângulo é lado vezes lado. Então, 64. E aí a gente tem o quadrado menor, 4 vezes 4, 16. Então minha área azul ela vai ser o 64 menos o 16, logo 48. Então chegamos a fazer alguns exercícios e ficou para casa calcular esse cara aqui. Então vamos lá. Eu tenho aqui, o que eu consigo observar? Eu consigo observar que aqui eu tenho um lado que é 8 e um lado que é 5. Então eu posso imaginar que seria a área, se eu quero calcular a área que está rachurada, ou seja, a área que está escura. Então a área rachurada ela vai ser igual à área do retângulo menos a área do triângulo, que é o que está em branco, tudo bem? Ou seja, eu vou calcular a área desse grandão e vou tirar a área desse triângulo. E aí a gente tem a nossa área rachurada, ou seja, eu vou ter exatamente só esse pedacinho aqui. Então vamos lá. A área do retângulo é igual a lado vezes lado. Certo? Nós aprendemos que a área do retângulo é lado vezes lado. Então, a área do retângulo ele vai ser o quê? Um lado é 8, o outro lado é 5. 8 vezes 5, 40. Tudo bem? Então, 40 centímetros quadrados. É importante botar a unidade de medida. E aí, qual é a área do triângulo? A área do triângulo ele vai ser a base vezes a altura dividido por 2, certo? Então vamos lá. Minha base, que é a parte de baixo, é 8. Minha altura, que é da parte de baixo até a ponta mais em cima, é 5. E eu divido por 2. 8 vezes 5, 40. A gente calculando a questão anterior, né? 40 dividido por 2, 20. Então significa que a área rachurada ela vai ser quanto? Minha área rachurada ela é literalmente igual a 40, que é a área do retângulo, menos 20, que é a área do triângulo, ou seja, 20. Então chegamos à nossa resposta. Tudo bem? Vamos mais uma questão. Então aqui ele fala o seguinte, uma praça pública
em forma de circunferência tem raio 18 metros. Então imagina que uma passa é um círculo e ele vai ter raio de 18 metros. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta sua área. Então eu tenho que o meu raio é 18 metros. E aí como que a gente calcula a área de um círculo? A área de um círculo, ela vai ser dada pelo π. Π é uma letra grega, que ela aqui, ó, está aqui, vezes o raio ao quadrado. Então a área do círculo sempre vai ser isso, πr ao quadrado. Tudo bem? Isso por um círculo inteiro. Se eu quiser metade de um círculo, eu divido isso por 2. Se eu quiser um quarto de um círculo, eu divido isso por 4. Então vamos lá. A minha área, ela vai ser igual. O π, ele é um cara que geralmente a gente não substitui, tudo bem? Geralmente a gente não substitui ele. Mas o que significa o π? O π, ele vai significar 3,14. Tudo bem? É uma letra grega que ele representa um valor determinado. E aí, para a gente não ficar repetindo esse valor sempre na hora de fazer as contas, é mais fácil a gente dar um nome para ele, chamar ele de π, e aí vai substituindo. Como no exercício, quando a gente olha a resposta, a gente vê que não tem nenhum π escrito aqui, ó, então a gente tem que substituir ele, tudo bem? Então, a dica para poder identificar se eu substituo ou não o π é olhar a minha resposta. Se por acaso o π ele não aparece aqui, então eu substituo ele. Se ele aparece aqui, tipo 20π, 30π, então não preciso substituir, tudo bem? Então vamos lá, vai ficar 3,14, o raio é 18, né? Então 18 ao quadrado. Então, se eu fosse calcular esse cara, né, vamos utilizar aqui a nossa tecnologia. Então nós temos 18 vezes 18 vezes 3,14. Então a gente tem ali 1017,36. 1017,36 metros quadrados. Então, olhando a resposta, qual deles se aparenta com esse valor aqui? Ó? Olha lá. Então, 1017 é exatamente a letra A. Então, a nossa resposta é a letra A. Tudo bem? Então, vamos para mais algumas questões. Vamos fazer... No caso, a gente vai fazer mais uma questão, que aí fica 2 para casa. Olha que interessante. Imagine essa figura, sabendo que é P, ou seja, o que é P? P é o raio da circunferência de centro de E, como mostra na figura, acima. Determine o valor da área mais escura e assinale a opção correta, dado o número π igual a 3. Então ele quer saber exatamente qual vai ser essa área aqui, ó, rachurada. Esse cara aqui não é difícil de fazer. Por que não? Vamos olhar aqui, ó. Eu tenho que B e D, ó, vamos ver se vocês conseguem observar. Eu tenho um triângulo que é formado por B, D e C. Vê se eu não tenho um triângulo BD, DC, BC. Tudo bem? Eu estou vendo um triângulo aqui, ó. E aí, nesse triângulo, o que eu vou ter? Eu vou ter exatamente o seguinte, ó. Eu tenho o triângulo reto. E um triângulo reto, ou seja, um triângulo 90 graus aqui, ó, a gente resolve por Pitágoras. Lembra que a gente já viu Pitágoras há muito tempo atrás? Então, dessa vez a gente vai ter que utilizar ele para a gente poder resolver a nossa questão. Então, vamos lá, vamos ver se vocês acompanham. Como que era Pitágoras? O lado maior ao quadrado. Então, dentro do triângulo, qual que tem o lado maior? O BD, né? BD ao quadrado
é igual a DC ao quadrado mais BC ao quadrado. Tudo bem? Então, esse cara ao quadrado é igual a esse mais esse ao quadrado. Então, vamos lá. Eu sei que BD é igual a 6. Né? Isso a gente viu olhando aqui. Desculpa, é igual a 5. Isso a gente viu olhando a figura ali. Ó. E eu sei também que DC é igual a 3. Então, vamos substituir esse cara aqui. Então, vamos lá. Eu vou ter 5 ao quadrado. Quem eu vou encontrar? O único cara que eu não tenho é B e C, né? Então, vai ser 3 ao quadrado mais B e C ao quadrado. Então, vai ficar 25 é igual a 9 mais BC ao quadrado. Então, vamos lá. Eu vou ter 25 menos 9 é igual a BC ao quadrado. 25 menos 9, 16, né? Então, BC ao quadrado é igual a 16. Então, BC é igual a raiz 16, que é igual a 4. Né? Então, eu sei que o tamanho agora de BC é igual a 4. Beleza. Então, vamos lá. Olhando para isso aqui, eu consigo imaginar que isso aqui é um retângulo, tudo bem? Então, eu consigo imaginar que AB é igual a DC. Concorda comigo? Que esse lado é igual a esse lado? Né? Então, eu tenho que AB é igual a DC. E quanto eles valem? 3. E eu reparo que AD, ó, esse cara até esse, também é igual a BC, que é o cara que eu acabei de achar, que vale 4. Então, se esse cara aqui é um raio, então significa que o L está na metade, né? Então, significa que AE é igual ao raio, né? Que vale metade, que é exatamente AD dividido por 2, né? Ou seja, metade desse valor. Ou seja, imagina aqui, ó, se aqui vale 4, então nesse pedaço aqui vai valer quanto? Vai valer metade desse valor, né? Ele vai valer logo 2. Então, deixa eu afirmar aqui, botar um verde. Então, olhando a figura, eu observo que esse cara aqui, ele vai valer quanto? Ele vai valer 2. Então, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar um. Eu acho que não tem como colocar um fundo. Mas eu vou botar ele aqui no cantinho. Esse cara vai valer um 2. E aí, o que eu consigo fazer dessa minha figura? Vamos ver se vocês conseguem identificar. Minha área rachurada, ela vai ser igual a um semicírculo, ou seja, metade de um círculo. Tudo bem? Dá para ver aqui, ó, que é metade de um círculo, mais um triângulo. Quem é esse triângulo? É um triângulo formado por A, B e D. Todo mundo vê, ó, A, B e D. Tudo bem? Então, minha área rachurada, ela vai ser formada por esse cara. Vai ser um semicírculo, né? Metade de um círculo, mais o triângulo. Então, vamos calcular cada um deles? Então, meu semicírculo, ele é o quê? Ele é o meu π vezes o raio ao quadrado, né? Então, vamos lá. π vezes raio ao quadrado. Só que nesse caso eu vou dividir por 2. Por que eu divido por 2? Porque eu tenho metade de um círculo. Tudo bem? Ó, metade de um círculo. O π, como a gente resolveu na questão anterior, sempre vale 3,4. Sempre.
mas às vezes ele pode simplificar. E aí o exercício pediu para a gente simplificar e considerar como 3. Tudo bem? Foi o exercício que pediu. Então, ó, o raio a gente sabe que ele vale 2. Então vai ser 2 ao quadrado dividido por 2. 3 vezes 4 dividido por 2. 12 dividido por 2, 6. Então, meu semicírculo ele vale 6 centímetros quadrados. E aí, falta calcular o triângulo. Em meu triângulo, ele é base vezes altura dividido por 2. Quanto que é a base? A base é o que eu vou ter aqui embaixo, ó, que eu já descobri que esse cara aqui, ó, ele vale quanto? Ele vale 4, né? Até mudar aqui de cor para vocês. Vou botar um azul. Então, descobrimos que esse cara aqui, ele vai valer 4. Beleza. Então, vamos lá. Minha base, ela vale 4. Minha altura, ela vai valer 3, ó, que eu vou ter meu triângulo, dividido por 2. Então, 12, dividido por 2, isso aqui vai dar 6. Então, quanto que é a minha área rachurada? Ela vai ser metade do círculo, que eu achei como 6, mais o triângulo, que também é 6. Então, eu vou ter um total de 12. Ou seja, bem simples, né? Meio chatinho de fazer, porque a gente teve que utilizar Pitágoras, mas não é assim, ó, impossível, né? Dá para resolver. É lembrar o que a gente já estudou. E aí fica para casa essas duas questões, ó. Vou só dar uma lida com vocês para vocês entenderem. Uma empresa de telefonia celular possui 2 antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas serão substituídas, são círculos de raio de 2 km, cuja circunferência se tangencia no ponto O, ou seja, se toca nesse ponto. O ponto O indica a posição da nova antena e a região coberta desse círculo, cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas cobertas. Com a instalação da nova antena, a medida da área coberta em quilômetros quadrados foi ampliada em. Então ele quer saber exatamente esse círculo que está marcado aqui, ó. E aí é só você pensar. Se aqui, ó, nesse cara, eu tenho um raio de 2, né? Porque ele está dizendo que ali o raio da antena pequenininha representa 2, certo? Esse cara aqui, ó, está valendo 2. Então, quanto que vai ter esse raio total desse círculo, né? Vai ser um raio mais um raio. Então, 4. Então, como que eu calculo a área desse círculo maior e como que eu calculo a área desse círculo menor? Repara que nesse exercício ele dá o π, ó. Então, a gente não precisa substituir. Pode deixar ele marcado direitinho. Tudo bem? E mais uma questão. Para reformar o telhado de seu armazém, Carlos pediu para comprar telhas colônias colineal utilizando esse tipo de cobertura, e são necessárias 20 peças para cada metro quadrado de telhado. Se a cobertura do local é formada por 2 placas retangulares, ou seja, tem uma placa aqui e uma placa do outro lado, quantas telhas ele vai utilizar? Então é simples, você vai calcular a área desse cara e aí você vai fazer uma regrinha de 3. Se 1 metro quadrado representa 20 peças, quantos metros quadrados eu tenho aqui? E aí você consegue calcular direitinho quantas peças ele vai ter que comprar. Tudo bem? Então essas atividades ficam para casa e aí a gente segue na próxima aula. Não esqueça de fazer as atividades e postar lá na plataforma. Tudo bem, gente? Então até a próxima.